Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo e esta é mais uma Fast Lesson do seu WR Kids Channel. Hoje vamos aprender a fazer o cálculo de um amplificador emissor comum, dando continuidade às videoaulas sobre amplificadores com transistores. A ideia é publicar várias videoaulas para aprendermos o projeto de um amplificador de áudio completo aqui no canal WR Kids. Já mostrei o funcionamento do TBJ, o transistor bipolar de junção, como uma chave, também o funcionamento em sua região ativa, atuando como amplificador. Confira os vídeos se ainda não viu. Hoje vamos trabalhar com ele na região ativa, pois queremos calcular um amplificador emissor comum. Eu tenho aqui os modelos para vocês entenderem. Um amplificador emissor comum é aquele cujo emissor do transistor está em comum tanto para a entrada quanto para a saída do circuito. Isso vale para o NPN e o PNP. Sempre observando qual terminal está em comum tanto com a entrada quanto com a saída do circuito. Se observarmos, o base comum tem a base em comum aqui na entrada e na saída, e o coletor comum tem o coletor comum na entrada e na saída. Então, nesta Fast Lesson, vamos fazer a análise DC deste circuito amplificador aqui, este exemplo que eu trago para vocês. E na próxima Fast Lesson, vocês vão acompanhar a análise AC. Na análise DC, vamos determinar as tensões e correntes quiescentes deste circuito, e na AC, o cálculo das impedâncias de entrada e saída, e, é claro, do ganho do amplificador. Então, o circuito de exemplo é este aqui, temos um transistor NPN, vamos considerar um HFE igual a 100 e um VBE igual a 0,7. Temos um divisor resistivo, RB1 e RB2 em sua base, temos os capacitores aqui de acoplamento, o de bypass, a resistência do emissor, do coletor, e estamos alimentando ele com 12 volts, como podem observar aqui. Estamos utilizando um gerador de funções com uma resistência de 50 ohms, uma impedância de saída de 50 ohms. É interessante observar este ramo do circuito, temos uma fonte de tensão em série com uma resistência, temos aqui um equivalente de Thevenin, que também já foi tema de uma Fast Lesson aqui no canal WR Kids. Então é importante sempre lembrar que na análise DC, as nossas fontes de sinal, ou seja, as fontes AC, são um curto-circuito. Então, olhando para este circuito, temos esta fonte de sinal. Então, se ela é um curto-circuito, temos um curto aqui diretamente para o terra e ela estará ligando diretamente este resistor ao terra. As fontes de corrente de sinal, as correntes AC, também são curto-circuito, mas não temos nenhuma neste caso aqui, então não fazemos nada. E na análise DC, os capacitores do circuito são um circuito aberto. Significa que C1 é um circuito aberto, C2 é um circuito aberto e C3 é um circuito aberto. Então, abrindo os capacitores, tirando eles do circuito, podemos ver que na análise DC, a carga RL não nos interessa. E aqui, a entrada também não nos interessa. E sobra este circuito mais simplificado. Então, para a análise DC, o cálculo das tensões, vamos utilizar este circuito que contém RB1 e 2, RC, RE e o transistor. Aqui está o nosso circuito para análise DC. Queremos determinar VB, VC, VE, IE, IB e IC. No transistor como amplificador, já fizemos uma análise muito semelhante. Sem perceber, já estávamos fazendo a análise DC daqueles circuitos, com a diferença que eu já forneci a tensão de base VB diretamente. Quem já assistiu aquela aula vai se lembrar desse detalhe. E para quem fez os exercícios também daquela aula, esta aula aqui vai ser barbadinha. Então, começando com o cálculo da nossa VB. A tensão de base vai ser, portanto, o divisor resistivo de RB1 e RB2. RB2 dividido por RB2 mais RB1 vezes VCC. Temos um RB2 de 2.200 ohms, 2K2, dividido então por 2.200 mais 12.000.
Isso tudo vezes 12 volts. Resolvendo esta conta, então, 2.200 dividido por 2.200 mais 12.000 vezes 12. 1,8591 volts é a nossa VB. Sabendo VB, já sabemos diretamente VE, porque conhecemos a VBE. Estamos considerando uma VBE de 0,7. Então, VE será VB menos VBE. Pois temos aqui a tensão, então, VB. VBE é esta queda de tensão aqui, que nos dá VE. Portanto, será igual 1,8591 menos 0,7, 1,1591 volts. Conhecendo VE, eu sei a queda de tensão no resistor RE, pois estou já diretamente pegando a referência em relação ao terra. RE está entre VE e o terra, portanto, a queda de tensão nele é a própria VE. Se eu sei a queda de tensão em um resistor e conheço a resistência, eu sei a corrente que por ele circula pela lei de Ohm. Então, a corrente IE, que eu quero descobrir também, será igual a tensão VE dividido pela resistência de RE. 1,1591 volts dividido por 1.200 ohms. 1,1591 dividido por 1.200, 965,91 microamperes. Se você não sabe como converter este valor aqui da calculadora para microamperes, dê uma conferida nos prefixos métricos do Sistema Internacional, que é outra Fast Lesson aqui do WR Kits Channel, 965.1.91 microamperes. Conhecendo IE, eu conheço IC, porque IC é igual a alfa vezes IE, e o parâmetro alfa só depende do ganho do transistor. Então, o alfa é igual ao HFE dividido por HFE mais 1. É interessante observar que quanto maior HFE, mais próximo de 1 o alfa será, e as correntes IE e IC estarão num valor mais próximo ainda. Até em vários cálculos a gente já arredonda o alfa para 1 para facilitar. Quem já viu a videoaula do par diferencial aqui no WR Kits Channel vai lembrar disso também. O HFE é 100 dividido por 101, 100 mais 1. 100 dividido por 101, 0,99. Então, com isso, eu determino IC, porque é igual a alfa vezes IE. 0,99 vezes 965,91 micro. 965,91 vezes 0,99, 956,25 microamperes. Temos, portanto, a corrente IC. Olhando para o circuito, então, eu tenho esta tensão aqui VCC, eu conheço a corrente que circula por RC e conheço o RC. Novamente, pela lei de Ohm, eu descubro facilmente qual a queda de tensão em RC. E está bem claro que VCC menos a queda de RC é igual ao VC. Portanto, vamos calcular VC. VC será igual a VCC menos a queda de tensão em RC, que já sabemos da lei de Ohm, é IC/RC. VCC 12 volts,
IC 956,25 micro, portanto, vezes 10 na menos 6, vezes RC, que é 4.700 ohms. Doze menos 956,25 micro, vezes 4.700, 7,5056 volts. Tenho VB, VE, IE, IC, VC, falta apenas a corrente de base. E a corrente de base é bem tranquila de calcular, pois é IC dividido pelo ganho do transistor HFE. Portanto, será IC, que calculamos como sendo 956,25 micro dividido por 100. 956,25 dividido por 100, 9,5625 microamperes. Então, essa é uma outra forma de utilizar os submúltiplos. Eu tenho aqui 956,25, eu coloco o micro atrás, ao invés de vezes 10 na menos 6, e eu sei que o resultado desta fração aqui vai dar um valor em micro. Portanto, 956 sobre 100, 9,56 micro, e aí a unidade, o ampere. Feito isso, a análise DC está pronta, não é tão complicado assim. Vamos ver se o transistor está na região ativa. Lembrando que para estar na região ativa, VC tem que ser maior que VB e tem que ser maior que VE. Então, VC deu 7,5, é maior que 1,85 do VB, e VB é maior do que 1,15 do VE. Portanto, o transistor está na região ativa. Ok. O circuito está montado aqui no LT Spice e vamos simular, então, a análise DC. Lembrando que some estes valores aqui do circuito, né, os capacitores, a fonte de sinal é um curto, a carga não consideramos, então, na realidade, o que vai sobrar são o transistor e estes 4 resistores, como mostramos antes. Agora viemos aqui em Run, podemos simular por 10 milissegundos, ou podemos utilizar esta análise aqui, DC-OP, Point. Viemos aqui, damos um OK, e ele imprime os valores para nós. Então, observando, temos um VB de 1,84, que ficou bem próximo, o VE é 1,071, o VBE aqui no Spice é um pouco alterado, o HFE do transistor por padrão deste NPN já é 100, que consideramos no cálculo. A nossa tensão de coletor deu um valor próximo de 7,5, está coerente. Também a corrente aqui no coletor e no emissor deu um valor próximo de 900 microamperes. IB deu 8,8 micro, também está próximo. Então, os valores estão coerentes e os nossos cálculos estão corretos, como podem ver. Exercícios sugeridos aqui da Fast Lesson: faça a análise DC dos seguintes circuitos amplificadores em emissor comum. Eu tenho 2 exemplos aqui, estou deixando este arquivo em Word para você baixar e resolvê-los. Então, faça os cálculos aí, posta aqui no YouTube os valores das tensões e correntes quiescentes, para eu ver se você entendeu certinho o conteúdo desta Fast Lesson. É muito importante que você tenha entendido bem a análise DC do circuito amplificador para passarmos a fazer os cálculos da análise AC, quando então determinaremos o ganho do circuito. Então não perca que na próxima Fast Lesson vamos fazer a análise AC deste amplificador. Sempre lembrando de se inscrever no WR Kits Channel, clique em gostei, compartilhe com todo mundo este vídeo
E comente aí o que está achando dos vídeos e das aulas do nosso canal. Curta nossa página no Facebook para acompanhar nossas fotos e postagens diárias. Lembre-se de dar uma passada no wrkits.com.br e conferir os nossos produtos. Vindo aqui em Robótica e Kits para montagem, temos como novidade o módulo de voz ISD 1932 para quem quiser tornar o seu robô autônomo um robô falante. Então confira o vídeo do WR News que eu explico direitinho este módulo para vocês. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, obrigado por assistir. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKits. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkits@wrkits.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kits. Robótica sem obstáculos.